Aí, galera que curte engenharia clínica, o vídeo de hoje vai ser dedicado aos engenheiros que vão se candidatar no concurso da EBSER. No ano passado, no nosso último curso, a gente cantou uma questão sobre os efeitos fisiológicos da corrente elétrica percorrendo o corpo humano e caiu na prova. Então, essa questão está comentada a seguir. Então, revisa essa questão dos efeitos fisiológicos percorrendo o corpo humano. Recomendo ali a dissertação de mestrado do Pedro Miguel Guever, que você encontra lá no site da Unicamp. Tem tudo isso muito bem resumido e vai te deixar mais forte nesses quesitos. E também quero aproveitar para comentar o seguinte: amanhã vai ser a eleição do sistema Confea-CREA. É muito importante participar. Você tem que entrar lá no CREA e pedir para eles te mandarem a senha. Eu acho isso muito estranho, muito ruim, não facilita a gente votar, né? A gente está deixando de votar no papel como era antes, mas vai ser uma eleição utilizando a internet, mas por isso você precisa se cadastrar lá para você receber a senha. Se você não receber a senha, você não vai poder votar. Então, não deixa duas coisas, de ver essa questão que a gente vai comentar para vocês e não deixe de votar amanhã, porque nós precisamos de um CREA aí que ajude não só a sociedade, mas ajude os próprios profissionais. Então é isso aí que eu queria falar. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! Parte de segurança em equipamentos biomédicos, essa questão com o seguinte enunciado: com relação aos efeitos causados pela passagem da corrente elétrica através do corpo humano, assinale a alternativa que indica o valor que poderá ser considerado imperceptível se aplicado externamente e que, se aplicado ao miocárdio, pode causar fibrilação ventricular. Então, ele dá 5 alternativas aqui, entre 1 e 10 mA, entre 30 e 75 mA, menor que 1 mA, entre 75 e 250 mA e entre 10 e 30 mA. Então, você que estudou aqui, fez a leitura A gente vai indicar uma referência aqui para você estudar esse tópico de segurança referente à passagem da corrente elétrica no corpo humano. A nota técnica da Anvisa, a nota técnica número 3/2021, que vem trazer os efeitos indesejados da corrente elétrica no corpo humano. E a alternativa que traz a resposta, a alternativa C, menor que 1 mA, mais especificamente a passagem de 100 microampere pelo miocárdio pode causar uma fibrilação ventricular, ou seja, 0,1 mA. Então, a alternativa C, que corresponde à resposta desse item. E também é mais um item aqui que você estudou ou não estudou. Então, fazer a leitura dessa nota técnica para você responder com segurança essa questão e verificar que, externamente, essa corrente não causa efeito fisiológico lesivo, mas, sob o miocárdio, com certeza pode causar essa fibrilação ventricular. Lúcio, esse é um tópico essencial que o engenheiro clínico precisa conhecer, de segurança em equipamentos biomédicos, segurança para o paciente. O que é que a gente pode passar mais para o candidato estudar e conhecer com segurança esse tópico de segurança em equipamentos biomédicos? Bom, primeira coisa, eu acho que ele tem que ficar atento no que está sendo escrito, na enunciação da pergunta. A gente já falou isso sobre efeito benéfico, efeito maléfico, efeito nocivo, por exemplo, entender essa palavra desse efeito, né? Com relação ao efeito causado, assinale a alternativa que indica o valor que será imperceptível. Então, vai ver lá os valores de corrente que são aplicados no TENS, por exemplo, na estimulação, né? Você tem, por exemplo, o train of four, né? Que você dá um estímulo elétrico no músculo e vê como que ele vibra. Então, é importante entender bem essa questão desses limites, né? Eu vou dar até o final desse nosso guia de hoje aqui, eu vou dar uma recomendação para vocês de uma tese de mestrado do Pedro Miguel Guever, que foi uma tese que foi feita lá na Unicamp. Para você, tem muita coisa boa lá, e você vai lá estudar, por exemplo, o que é corrente de fuga, o que é corrente de largar, né?
qual que é a diferença de macrochoque para microchoque. Então, todo choque que é dado diretamente no coração, ele é o microchoque, né? Então, no passado a gente tinha muito esse risco, tinha fuga de corrente, você tinha, por exemplo, termistores que eram utilizados para medir débito cardíaco, fluxo sanguíneo no coração, e havia ali uma perda de isolamento, então tinha uma corrente de fuga pequena que botava ali, como estava diretamente aplicada no coração, ou seja, um microchoque, você colocava o coração em fibrilação. Então, se esparrama nessa questão, procura aí curvas de tempo e corrente, curvas de corrente e frequência de choque. Tem uma série de curvas que mostram como que o corpo humano interage com a corrente elétrica, e essas coisas vocês têm que saber, né? Como corrente de largar, aquela corrente que ainda você consegue largar, né? Tem um valor de corrente acima do qual você tem uma contração muscular de tal forma que você não consegue largar. Então, isso tem que dominar bem para não cair na conversa. Tem muita história, muita, como se diz? Não é nem fake news, mas está faltando o termo aqui. Tem alguns mitos nessa questão, né? Só eu aqui sou testemunha viva de mais de 30 anos de evolução tecnológica em termos de segurança elétrica de equipamentos eletromédicos. Então, esse é um tema que eu acho que é quente, né? Eu colocaria uma questão desse tipo aí, numa prova dessa, para testar os limites do conhecimento do profissional que está se candidatando em engenharia clínica, Samuel. Com você. Ok, Lúcio. Então, um tópico essencial aí para a prova dos candidatos, segurança em equipamentos biomédicos.